Olá, pessoal. Vou falar sobre os casos de congruência de triângulos. Aqui, inicialmente, nós vamos ver as figuras congruentes, né? Duas figuras são congruentes quando uma tem o mesmo formato da outra, o mesmo tamanho, inclusive os seus lados, todos devem ser congruentes, tá? Os lados correspondentes também devem ser todos congruentes. Só lembrando que congruência, no caso aqui, para facilitar, entenda-se igualdade. Então, duas figuras vão ser congruentes quando uma sobreposta à outra, ela cai exatamente em cima da outra, sem faltar nem sobrar ponta para lado nenhum. Vejamos aqui como é que fica a situação na representação aqui. Olha só, aqui a figura quadrangular, né? Eu vou mostrar, aqui temos uma outra figura quadrangular, eu vou fazer a sobreposição para mostrar a congruência, né? Elas só são congruentes se, ao sobrepormos uma sobre a outra, elas ficarem exatamente com as medidas iguais, sem passar lado, sem sobrar lado, né? Sem faltar, coisas assim. Vejamos. Aqui, atenção, olha lá, devagar. Prontinho? Olha aí. Na sobreposição, exatamente uma em cima da outra, olha. Os lados exatos, não passou nada, não faltou nada. Então, é assim que duas figuras são chamadas de congruentes. Quando sobrepostas, uma está exatamente em cima da outra e ficam iguais, né? Sem passar nenhuma medida, sem faltar. Aqui só tirando novamente para perceber aí, tá? Muito bem. É isso aí. Bom, agora temos duas figuras triangulares, né? Dois triângulos aqui destacados. Vejamos, então, a congruência dos triângulos. Já sabemos que as figuras são congruentes, né? Quando uma sobreposta à outra, elas são exatamente iguais, tamanho e forma. Agora que temos triângulos, como o nosso tema é casos de congruência de triângulos, vejamos, então, com triângulos. Aqui eu tenho o triângulo ABE. Esse é o triângulo ABE. E o triângulo JKL. Tudo bem? Será que esses dois triângulos são congruentes? Quer dizer, iguais? Então, para sabermos, vamos sobrepor um ao outro, tá? Colocar um em cima do outro, para ver se realmente eles são congruentes. Se passar alguma medida ou faltar, não são congruentes. Veja que um está numa posição e o outro em outra posição. Isso dificulta um pouco nossa análise, observando. Mas vamos tentar colocar um em cima do outro lá para verificar a situação. Vejamos aqui. Direitinho, devagar. Eita, isso. Agora vamos colocar o outro lado lá para cima para ver se eles ficam iguais. E devagar. Opa, passou. Aí, pronto. Exatamente sobrepostos, exatamente os lados com as mesmas medidas. Olha só, lado AB, lado BE, KE, do outros, não passou nenhuma medida, não faltou nenhuma medida, tudo certinho. Então, esses dois triângulos são, sim, congruentes, tá? Um sobreposto ao outro, são exatamente do mesmo tamanho. Muito bem, vamos tirar aqui. Olha só. Ok. Muito bom. Mais um, vamos agora para a situação seguinte. Bom, então aqui, né, nós vamos ter agora sim os casos de congruência de triângulos. Bom, aqui no nosso primeiro caso, L, 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 na verdade não tem uma ordem, né? Eu estou chamando de primeiro caso, mas ele pode ser o segundo, mas isso não interessa. Interessa os casos. Temos o triângulo ABC e o triângulo MNP. Observe aqui os tracinhos colocados, né, em cada lado do triângulo. Nós temos aqui no lado da base, que é o lado BC, um tracinho,
no lado AC, 2 tracinhos. Observe, está muito fininho lá, mas dá para perceber os tracinhos, né? Olha aí. Muito bem. E no lado AB, 3 tracinhos. Esses tracinhos, eles são muito importantes para nós podermos identificar a congruência. Tá? O lado correspondente deste aqui, lá no segundo triângulo, também está na mesma posição. Olha. Então, isso facilita a nossa análise. Mas, mesmo que tivesse em outra posição, é só você observar pelo tamanho. Tá? E o tracinho já identifica bastante. O lado que tem um tracinho, o congruente dele vai ter um tracinho também. Olha aqui, um tracinho. Então, este é o lado congruente do outro triângulo aqui da direita. Tá? O lado AC do primeiro triângulo, que tem 2 tracinhos, o congruente dele é este lado MP, que também tem 2 tracinhos. Tá? Os tracinhos para identificar os lados congruentes, são correspondentes. E o lado AB, 3 tracinhos aqui, o congruente dele é o lado MN, que tem os mesmos 3 tracinhos. Tudo bem? Então, este caso de congruência é o caso LLL. Aqui destacado, né? Os 3 L's. Por ser 3 lados do triângulo. Muito bem. Isso quer dizer que é o caso de congruência aqui está sendo analisado pelos lados, né, do triângulo. É um lado congruente com o outro lado lá, o segundo lado congruente com o segundo lado e o terceiro lado congruente com o terceiro lado do outro triângulo. Então, por isso, LLL, porque é só lado, lado, lado. Tá? Lado, lado, lado. Tudo bem? Caso de congruência, analisando pelos lados dos triângulos. L, L, L. Vejamos o próximo caso. Aqui, novamente, os mesmos triângulos, agora com outro caso de congruência. Tá? O tracinho também identificando aqui, para facilitar. Um tracinho, o congruente dele aqui do outro lado também tem um tracinho. Tá? Veja lá um tracinho no lado esquerdo, que é o lado AB. O congruente dele tem 3 tracinhos também, no lado correspondente MN. E entre um lado e o outro, que estamos considerando, nós temos o ângulo B. O congruente do ângulo B, com 2 arcos aqui, olha, o congruente dele vai ter 2 arcos também. Tá? Se tivesse um arco aqui, nós iríamos procurar no outro onde tem um arco para relacionar. Tá? Então, este caso aqui é o caso LAL, onde tem um ângulo entre um lado e o outro. Tá? Aqui na análise, ó, você segue a ordem, não pode estar pulando. No caso, olha, é lado, daqui lado, aí vem ângulo, depois lado. Não é lado, lado, ângulo, não. É lado, ângulo e lado. O mesmo no outro lado, olha, ocorre a congruência, lado, ângulo e lado. Veja que o ângulo B, o congruente dele, está exatamente entre os 2 lados, também citados como congruente aqui. Olha. Então, esse é o caso LAL, caso de congruência, lado, ângulo, lado. Tá? Não vamos alterar a análise, tá? A direção da análise. Ela segue aqui da direita para a esquerda e vira nesta parte aqui. Tudo bem? O mesmo para o outro lado. Da direita para a esquerda e segue na parte lá. Nós não podemos subir para cá, senão vai dar diferença e este lado não é congruente com o lado da base CB ou BC, tanto faz. Tá? Mais um caso, vejamos aqui. Os triângulos são os mesmos, né? Nós temos agora 2 ângulos e um lado com os tracinhos e arcos de informação. Isso nos mostra, a análise não pode ser feita aqui, por exemplo, olha, eu começo aqui com o lado, aí eu vou para um ângulo aqui e aí outro lado lá. Não, o que está sendo destacado aqui de congruência, com lados que têm mesma medida e ângulos, é para seguir exatamente assim. O que se observa?
no primeiro triângulo, entre os dois ângulos destacados, nós temos um lado marcado com o tracinho. Então, do outro lado, no outro triângulo, é para ter também, entre dois ângulos, um lado marcado com o tracinho, para determinarmos que é exatamente o caso em questão. É o caso ALA. Então, só temos dois arcos aqui, você vai iniciar daqui, porque o outro ângulo já tem 3 arcos. Então, ele vai ser dito por último. É na ordem, olha. Ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Então, aqui o ângulo B, ele é congruente com o ângulo M. Observe 2 tracinhos no ângulo B, 2 tracinhos no ângulo N. Então, eles são congruentes. Os arcos aqui mostrados é que estão nos ajudando a identificar essa congruência. Tá? Esses 2 arcos aqui, no ângulo N, eles estão presentes também no ângulo B. Isso quer dizer que o ângulo B é congruente com o ângulo N. Um tracinho só aqui no lado BC, o congruente dele vai ter só um tracinho também, o lado, né? O lado congruente, no caso o NP. E daí temos o ângulo C com 3 arcos, aqui olha, os 3 arcos. O congruente dele vai ter 3 arcos também, para facilitar a nossa identificação. Olha aqui, o ângulo P, os mesmos 3 arcos, mostrando então o caso ângulo, lado, ângulo. Olha a leitura a partir do B. Ah, por que você não faz a leitura a partir do C? Dá no mesmo, pessoal, dá no mesmo. Tá? É ângulo, lado e ângulo do mesmo jeito. Nessa forma aqui, olha, em que o lado está entre um ângulo e outro, tanto faz você fazer a análise da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá bom? Então, caso, ângulo, lado, ângulo. Tá? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Mais aqui. Muito bem. No último caso, nós temos agora, aqui a leitura pode ser feita a partir do lado, nós temos o tracinho aqui, olha, o tracinho, tá? Então, procuramos o congruente dele, o lado correspondente, que vai ser congruente do lado BC, ele vai ter só um tracinho. Observe lá, pronto, só um tracinho também. É o mesmo comprimento aqui, olha, de B para C, é o mesmo comprimento de N para P. Então, este é o lado correspondente aqui, portanto, congruente. Então, ele tem um tracinho só aqui, procura no outro lá qual é o lado que tem um tracinho, para sabermos qual é o correspondente dele, congruente. Tá? Então, lado, ângulo, aqui o ângulo B, olha, com 2 arcos, o congruente dele é o ângulo N, com 2 arcos, ângulos iguais, congruentes iguais, tá? O ângulo A, o congruente do ângulo A, aqui é o ângulo M, só um tracinho no A, então o congruente só tem um tracinho também. 2 tracinhos no ângulo B, o congruente dele tem 2 tracinhos. Tá? No lado, só um tracinho, pois o congruente desse lado vai ter também só um tracinho. Então, esse é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Aí, observe esse A0 é ângulo oposto. Tá? Então, observe a leitura. É primeiro o lado, aí vem o ângulo e o outro ângulo oposto. Tá? Não pode ser lado, ângulo, ângulo. Tem que ser ângulo oposto, porque nós temos o ângulo C. Senão você poderia ler assim, lado, ângulo, ângulo. No caso, o lado BC, o ângulo B e ângulo C. E não é essa a nossa análise, tá? É ângulo oposto. Quando se trata desse ângulo lá em cima, veja que ele está em posição oposta ao lado, tá? Então, é ângulo oposto ao lado em questão. Nós começamos a análise com o lado da base, tá? Poderia ser qualquer lado, mas de forma que é para considerarmos o ângulo oposto ao lado. Tá? Não são 2 ângulos do mesmo lado, porque nós já temos esse caso com 2 ângulos do mesmo lado. Aqui, olha, o caso ALA, 2 ângulos no mesmo lado do triângulo. Né? No caso aqui, o lado da base. Tá? Os 2 ângulos no mesmo lado. É o caso ALA. Para esse caso aqui, é o caso LA A0, que é lado, ângulo,
e ângulo oposto, tá? Quando tivermos o ângulo oposto lá, ao lado, e o ângulozinho aqui, ele poderia ser desse lado aqui. Seria lado, ângulo e ângulo oposto do mesmo jeito, tá? Muito bem. Vejamos aqui outra situação. Olha só. O caso de congruência no triângulo retângulo é um caso específico, porque o triângulo retângulo ele é especial, né? Ele é chamado de retângulo porque vocês já sabem, ele tem um ângulo reto. Dos três, obviamente, um é reto. O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Esse símbolozinho quadrado aqui, no vértice, tá? É o que demonstra, é o que representa 90 graus. Tá? E aqui nós temos, na formação dos 90 graus, essas duas retas, tá? Elas se juntam, se unem aqui, se interceptam, formando o ângulo de 90 graus. Esses dois lados são chamados de catetos. Tá? E o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Tá? Bem destacado aqui para vocês. Tá? Hipotenusa. Tudo bem? Então, o triângulo retângulo tem o seu maior lado, chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos, tá? Que formam o ângulo aqui de 90 graus. Por isso, ele é retângulo. Então, temos aqui a medida do ângulo A, 90 graus, é igualzinho. A medida do ângulo B, ela é menor que 90, e a do C também menor que 90. Então, este é o triângulo retângulo. O caso de congruência dele, vejamos aqui. Tá. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Tá? A hipotenusa e um dos catetos. São dois catetos, né? Só precisa ter a hipotenusa e um dos catetos congruentes, tá? Respectivamente, nessa ordem, a hipotenusa e um dos catetos. No caso aqui, olha só, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Aqui o quadradinho indica o ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. O triângulo MNP também retângulo. Lá o ângulo de 90 graus. Tá? Muito bem. Então, observe aqui que a hipotenusa, tá? Lá no outro triângulo, também a hipotenusa, por terem o mesmo tamanho, elas já são congruentes. Então, segundo o enunciado aqui, só precisamos ter uma hipotenusa e um dos catetos congruentes, respectivamente. Tá? Então, aqui uma hipotenusa congruente com a outra, e um dos catetos, que é o cateto AB, é congruente com o cateto MN. Então, aqui está o caso de congruência específico para os triângulos retângulo. Tá? A hipotenusa congruente e um dos catetos também congruente. Poderia ser esse cateto AC. Tá? Aqui não está destacado, mas ele tem exatamente a mesma medida do cateto MP. Tá? Não pode ser análise pelos três, não. Só é preciso a hipotenusa e um dos catetos congruentes nos dois triângulos. Tá? Hipotenusa, hipotenusa, cateto, cateto. Tudo bem. Olha só, se o destaque aqui fosse para o cateto AC, não poderíamos ter aqui a congruência com o cateto MN, porque AC tem um comprimento totalmente diferente do cateto MN. Dá para perceber isso aqui. Tá? Então, é que nós precisamos ter essa medida exatamente com o lado correspondente dele. Né? O lado AB, o correspondente dele é o MN aqui. Então, esses é que tem que ser congruentes. Não pode ser o AC congruente com o MN. Não tem como. Nós estamos vendo aqui que são diferentes. Tudo bem? Aqui está as ressalvas, né, as medidas. O ângulo A, congruente, aqui o símbolo de congruência, olha. Esse símbolo aqui quer dizer congruente. Vou dar uma mostradazinha melhor nele aí. Aí está. Quer dizer congruente. Né? É o símbolo de congruência. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo M. Aqui, 90 graus. Tudo bem? Ângulos retos. 90 graus, ângulos retos. O lado AB é congruente com o lado MN. Aqui, o lado AB
congruente com o lado MN, eu já disse isso. E as hipotenusas, BC congruente com a hipotenusa NP. A hipotenusa BC congruente com a hipotenusa NP. Portanto, os triângulos ABC e MNP são triângulos congruentes. Esse é o caso específico para triângulos retângulos. Vejamos aqui um probleminha. Na figura AB, paralela com DE, e C é o ponto médio de AD. Determinar os valores de x e y. Aqui nós estamos vendo no enunciado que a AB é paralelo com DE. Aqui, AB, olha. AB, esse lado AB. Ele é paralelo, ó, símbolozinho de paralela, vocês devem estar lembrados, símbolo de paralela, né? As duas barrinhas, tá? Então, o lado AB é paralelo com o lado DE. Tudo bem? E C é o ponto médio de AD. Tá aqui o C, ponto médio de AD. Esta reta aqui. Tudo bem? Que queremos determinar os valores de x e y. Então, vamos para o caso de congruência. Nós estamos vendo que esse traçado aqui, né, com essas duas transversais, porque nós temos retas paralelas, né? Reta AB, reta DE, são paralelas. Então, essas duas linhas, elas são transversais. Tá? Traçado aqui as duas transversais, observa que elas se cruzaram, interceptaram-se num ponto. Esse ponto aqui é o ponto médio, ele está no meio. Né? A citação indica que C é o ponto médio, portanto, ele está no meio, no centro, a medida entre as duas paralelas. Tá? Se ele estar no meio, quer dizer que a distância de A para C é a mesma distância de C para D. E assim sucessivamente. A distância de B para C é a mesma distância de C para E. Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos vendo a formação de dois triângulos. Olha, pela análise, já dá para perceber. Não há necessidade tão grande de estar se efetuando o cálculo. Vejamos a situação. Como o C está no centro, é o ponto médio, e eu acabei de dizer, mostrar que as distâncias iguais, então, essa distância de B para C não é 7 centímetros? Como é a mesma distância de C para E, porque C está no meio, no centro, então é 7 centímetros também. O Y é 7 centímetros. Só por análise, já dá para perceber isso. 7 centímetros. Já descobrimos o de Y. Né? E o X está mais simples ainda. Como são paralelos aqui, olha, AB e DE, e os triângulos, por ser formados aqui por essas duas transversais, né, eles são congruentes. Esses dois triângulos são congruentes. Tá? Olha aqui a medida do ângulo, 60 graus, o outro ângulo aqui, 60 graus também. Tá? Logo, se nós temos a medida DE a 5 centímetros, a medida BA, ou AB, tanto faz, é 5 centímetros, do mesmo jeito. Vejamos aqui, olha como ficou. Olha aqui. De B para C, 7 centímetros. Aqui, ó, o traçadozinho, que eu esqueci de mostrar lá, né, o tracinho, no ângulo formado aqui central, o tracinho do outro lado também, está indicando que esses ângulos são iguais. Um tracinho só aqui, outro tracinho somente aqui. Esses ângulos são iguais. Por que eles são iguais? É porque eles são opostos pelo vértice. O cruzamento das duas retas transversais, aqui, olha, formou ângulos opostos pelo vértice. Então, esse é o vértice, que é o cruzamentozinho aqui, né? O cantinho, é o vértice. E temos um ângulo exatamente na frente do outro. Portanto, eles são opostos. E tem um vértice no meio, então eles são opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Por isso, um tracinho aqui e um tracinho aqui também, mostrando que eles são iguais. Tá? E, obviamente, o C estando no meio do segmento AD, a distância de A para C é a mesma distância de C para D, como já frisei ali. Portanto, dois tracinhos aqui no lado do primeiro triângulo e dois tracinhos lá no outro lado. O que se observa é que este lado do primeiro triângulo, né,
a base aqui é para baixo, lá no outro triângulo está para cima. Aí iria se dizer, não, é diferente. Não, não é diferente, porque estamos observando que o C está no meio, no centro. Logo, é óbvio que a distância deste C para A é a mesma distância de C para D. Portanto, eles são congruentes. Essa distância aqui, olha, é congruente, tem medidas iguais. Tá? E pelo caso de congruência, nós vamos ter aqui ângulo, já tem a medida do outro ângulo aqui, olha. Assim como no outro triângulo lá da direita, formado pelas transversais, já tem a medida também. Então, pelo caso de congruência aqui, nós temos os triângulos congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Tá? E, como já mostrei lá, a distância aqui é a mesma, né, do centro para B. Então, se nós temos 7 centímetros, o y é 7, porque é a mesma distância. Tá? E já que os triângulos são congruentes, obviamente, o lado correspondente do DE é o lado AB. 5 centímetros lá, 5 centímetros no X. Tá? Importante é ver o caso aqui, destacado na análise, né? Que é o caso ângulo, lado, ângulo. Aqui está, ângulo, lado, ângulo. Justamente o que já mostrei, né? O ângulo A congruente com o ângulo D. Tudo bem? E o lado AC congruente com CD, portanto, é porque C é o ponto médio. Tá? E o triângulo ACB é congruente com o triângulo DCE. Né? Aqui o OPV indica o ângulo oposto pelo vértice. Eles são congruentes pelo caso de ângulos opostos pelo vértice. São iguais os ângulos opostos pelo vértice. Então, aí está, X é 5 centímetros e Y é 7 centímetros. Não temos mais, não, esse é o último. Muito bem, é isso aí, pessoal. Tenham bons estudos. Como eu digo sempre, você pode rever o vídeo, pause, né, retorne, reveja novamente para facilitar a sua análise e estudo e se dar bem nas avaliações. É isso aí. Bons estudos e tchau, tchau.